Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tarot Secrets Alternativo. Nosso tema de hoje vai ser uma mesa aberta, tá? Mas vocês vão escolher de uma maneira diferente. Grupo número 1, grupo número 2. O 1 é o Videntes da Luz e o 2 é o Elemental Wisdom, mas eu vou tirar uma cartinha do Osho aqui para cada grupo e eu vou descrever o que é, e vocês vão escolher de acordo com o que vocês se identificam, de como vocês estão se sentindo, seja o que for que essa carta falar, tá? Então vai significar, tipo, se você se identifica com a forma que eu vou descrever do grupo número 1, provavelmente tem uma mensagem para você no grupo número 1 ou número 2, tá bom? Então aqui, ó, o grupo número 1 vai para pessoas que estão se sentindo assim, e o grupo número 2 para pessoas que estão se sentindo assim. Então serão mensagens, né? Uma mesa aberta aqui para essas pessoas, tá bom? Então vamos lá. Grupo número 1. Para quem tá se sentindo triste, né, gente? É o 3 de espadas, tá? Para quem tá se sentindo triste, sozinho, coração partido, decepcionado. É. Aqui não tem nem muita. Não tem muita coisa para inventar, é tristeza, né? Para quem tá se sentindo assim, ó, tristinho, coração partido, abandonado, sozinho, tá? E o grupo número 2 é para quem está se sentindo culpado, guilt, para quem está sentindo culpa, tá? Em relação a alguma coisa, você está pensando demais, está se sentindo ali angustiado, né? Cabeça, o coração pesado por causa de algo que você fez ou disse, ou não fez ou não disse, então um sentimento de culpa. Então as duas cartas vieram bem claras aqui, tá bom? Então veja aí com qual das duas você se identifica. Se você se identificar com as duas, assista as duas. Se não se identificar com nenhuma, talvez não há uma mensagem para você hoje, mas se quiser assistir, pode assistir também, tá? Então é isso, gente. Uma vez que vocês escolherem, é só ir na descrição do vídeo e clicar na opção que você escolheu, tá bom? E a gente se vê lá. Tchau, tchau. Olá, pessoal do grupo número 1. Vocês que estão se sentindo aí sozinhos, tristes, coraçãozinho partido, decepcionados, tá? Vamos ver qual é a mensagem aqui da espiritualidade para vocês hoje. Vamos lá? Foca, mentaliza, pergunte para sua espiritualidade o que é que eles querem falar para você, tá? Então vamos lá, o que que a espiritualidade tem para falar para vocês que estão se sentindo tristes, isolados, abandonados? 7 de copas, carro, a lua, diabo, rainha de ouros, o que mais? Julgamento, 9 de espadas, justiça, cavaleiro de espadas, 5 de espadas. A princípio eu vou deixar essas aí. Aqui a gente tem o Ás de espadas, 9 de ouros, mundo. Tá, vamos lá. O que que eu vejo aqui? Eu sinto, gente, que a espiritualidade está falando aqui. Talvez vocês, não sei se vocês estão sonhando, pensando muito em alguma coisa, vocês têm um sonho ou algo que vocês idealizam, sabe? E eu acho que aqui está muito no sentido de idealização. Provavelmente, talvez você esteja sofrendo. Eu sinto que tem duas possibilidades aqui. Alguns de vocês podem estar sofrendo muito, né? Muito tristes ou decepcionados, porque vocês podem ter idealizado uma situação ou estão idealizando uma situação, né? Demais, tá? Assim, colocando num patamar ou desejando algo que talvez não seja possível, ou imaginando, idealizando uma pessoa, ou querendo que algo ou alguém, sei lá, as coisas aconteçam de uma certa maneira, ou desejando que alguém seja de um certo jeito.
ou você idealizou, criou uma imagem de alguém na sua cabeça de uma forma que essa pessoa não era, que não era realista, tá? Ou então pode ser realmente uma idealização de uma situação que não é realista, que não, do ponto de vista prático, tá? Não é muito provável que aconteça ou que se desenrole com as circunstâncias do jeito que estão, sabe? Então eu sinto aqui que eles estão falando para você como se fosse deixar um pouco essa idealização de lado, sabe? De ficar como se fosse imaginando como deveria ser, como as pessoas devem ser, ou ficar prestar atenção se você não está idealizando alguém ou alguma coisa, ou o comportamento das pessoas. Ou de repente esperando que as pessoas ajam da maneira que você gostaria, da maneira que você agiria. As pessoas são diferentes, têm percepções diferentes, ideias diferentes. Então, assim, normalmente quem espera que as pessoas ajam da mesma maneira que você agiria em determinadas situações tende a se decepcionar bastante, né? Porque cada pessoa é, tem uma perspectiva, uma maneira, uma criação, um aprendizado, memórias diferentes, o que muda as decisões, as formas como elas percebem e reagem àquilo, a qualquer situação. Então, duas pessoas que passam por exatamente a mesma coisa, por serem pessoas diferentes, podem reagir de maneiras completamente diferentes. Então, nesses casos, esperar que alguém haja da mesma maneira que você agiria, é uma receitinha pronta para você se decepcionar bastante, né, com as pessoas. Então eu acredito que esse possa ser um caso. Outro caso que eu vejo aqui, eu sinto que talvez você esteja, não sei, sendo muito exigente de repente nas suas escolhas ou esperando demais das suas escolhas, enfim, talvez você esteja escolhendo demais em relação. Eu sinto exigente, tá? Uma pessoa, você esteja sendo muito exigente e acaba que você acaba não dando chance para outras opções que não se encaixam de repente perfeitamente no seu ideal que você imaginou. Aí pode ser de qualquer coisa, trabalho, namorado, namorada, enfim, qualquer coisa, tá, gente? E você acaba escolhendo demais e pode acabar ficando sem ninguém ou sem nada, né? E por isso talvez você se sinta negligenciado, não visto, isolado, sozinho, tá? Mas também tem esse lado, tipo, se questionar qual papel você pode estar tendo nisso. Será que eu não estou sendo exigente demais e por esse motivo não estou dando chance para quem merecia ter essa chance ou para, sabe, situações que merecem uma chance? Entende? Então, se questionar se você tem algum papel ou se você está contribuindo de alguma forma para essa situação que está fazendo você se sentir assim. Eu sinto que essa aqui é a primeira parte, né, da situação, ó. Porque eu sinto que qualquer um desses casos que eu falei pode estar fazendo com que você esteja se sentindo assim, né? Pode estar, ó, agravando, né, esse seu sentimento, seja de tristeza ou de decepção, sabe? Seja de angústia. Eu sinto que pensar demais também, avaliar demais as situações, focar muito, né? Dependendo do que for, por exemplo, você pode estar com um foco muito grande em algo específico, né? Que também entra nessa mesma conversa que eu estava falando antes. Por exemplo, eu só quero, vamos dizer, tá, gente? Por exemplo, aqui. Eu só quero um trabalho se ele for pagar um salário acima de X, se for assado, se for assim, assim, um monte, uma lista, né? E você tá com esse foco, você quer isso. Só que talvez você tenha que ser um pouco mais flexível, sabe? Porque eu sinto que o foco em uma determinada coisa muito específica, talvez com exigência muito alta, uma idealização que você tem, talvez nesse momento, nas circunstâncias, na forma como as coisas são, ou com as opções que se apresentam, seja um pouco inviável, tá? Então eu sinto que talvez ser um pouco mais flexível, né, ou dar mais chance para coisas que talvez não sejam perfeitas ou não se encaixem totalmente, né, no que você quer, ou na sua idealização, talvez seja uma maneira de você conseguir também sair um pouco desse estado, sabe?
Porque eu sinto que parte do que você está passando, ou você está sentindo, pode estar sendo parte assim, você pode estar contribuindo para isso. Talvez se você se abrisse um pouco mais para as opções, se o seu foco no que você quer fosse um pouco mais abrangente, ou você fosse um pouco mais flexível, eu sinto que você pode chegar no que você quer, mas por outros caminhos, sabe? Talvez o que você quer, o que você idealizou, não chegue pronto para você, entende? Eu sinto que pode ter muito disso. Ó, e aqui mais uma vez, aqui eu sinto que tá saindo a questão da pressa, né? Do foco, do pensar obsessivamente em algo, tá? Você tá tão focado, tão obcecado, assim, obcecado entre aspas, tá, gente? Querendo tanto algo, alguma coisa, talvez você tá ali muito focado, não pensa em nada mais, não enxerga nada mais além daquilo. É como se você tivesse, entre aspas, com um cabresto, no sentido de que tá tapando sua visão, você só enxerga ali para frente, você não vê o que está aqui dos lados e às vezes o que você procura ou coisas melhores, até possibilidades estão ali justamente no que você não está vendo, porque você não está dando chance de ver. Você está muito focado ali numa coisa só ou no que você botou como é a opção ideal para mim. É o que eu quero, sabe? E eu sinto que aqui a mensagem é que talvez o que você quer não venha pronto, não venha exatamente com tudo que você pontuou, com tudo que você quer. Não é que você mereça menos, tá, gente? Mas eu acredito que a questão aqui não é você baixar o seu, como que eu falo, o seu padrão, não é você se diminuir para se encaixar, não é isso, mas é você ampliar a sua visão, tá? Ampliar a sua visão e entender que o que você está pensando, idealizando, pode não chegar ou não aparentar à primeira vista como sendo o que você quer. Talvez você tenha que olhar um pouco mais a fundo, talvez você tenha que dar uma chance para conhecer melhor ou experimentar. Às vezes, o que você quer, o que você não acha que não quer, pode até deixar você mais feliz ou surpreender você do que o que você quer ou acha que quer, entende? Então não é sobre baixar padrões, é sobre ampliar a sua forma de ver, de enxergar, ser mais flexível, tá? Que mais? Aqui, e eu sinto que tem aqui realmente essa questão de. Eu sinto que tem. Não é que. É como se. Ai, como é que eu explico isso aqui? É como se você estivesse enxergando as coisas preto no branco, tá? Ou é ou não é. Ou tem tudo que eu idealizei, pensei, ou não tem. Se tem, eu quero. Se não tem, eu não quero. Se tá faltando alguma coisa, eu não quero de jeito nenhum. Eu sinto que tá muito preto no branco, sabe? Eu sinto que é necessário você dar uma. Reconhecer que tem os tons de cinza, né? Entende? Então eu sinto que talvez você esteja sendo um pouco radical ou inflexível nessa questão aí, seja o que for, tá? E eu sinto que você pode estar perdendo boas oportunidades porque você não tá ali percebendo, né? Que talvez o que você quer, idealizou, até tenha passado, mas com a carinha diferente, entende? Tenha passado por você algumas vezes com a carinha diferente. Então eu sinto que é isso, é você enxergar um pouco mais adiante. Eu sinto que talvez essa inflexibilidade ou a racionalidade, talvez vocês, para alguns de vocês pode ser que vocês estejam nessa energia mais inflexível, nessa energia super mega focada, o que é bom, mas também pode ser ruim. Nesse caso, eu acho que tá beirando um pouquinho no ruim, porque tá fazendo você, né, sofrer no final das contas, porque você não tá se permitindo abrir a sua visão, digamos assim, tá? Eu sinto que vocês podem ter chegado nessa energia
por causa do passado, né? Outras coisas que aconteceram, você não vai mais, por exemplo, baixar a cabeça para isso. Eu não vou baixar meus padrões, não vou me encaixar. Eu quero o que eu quero, vou ser incisiva, vou ser forte, vou ser focado, você, entendeu? Não tem nada de errado nisso, mas eu sinto que tem que ter um certo equilíbrio, né? Eu sinto que é isso, tem que ter um certo equilíbrio nessa situação de vocês, tá? Vocês são pessoas, ó, extremamente inteligentes, extremamente decididas, extremamente capazes, independentes, tá? Mas também eu sinto que tem aqui nesse momento, em relação a alguma coisa, uma certa inflexibilidade, tá? E eu sinto que é necessário você fazer algumas adaptações aí. Eu sinto que você vai se sentir melhor e pode se surpreender, sabe? Com o que pode surgir, as possibilidades, as carinhas diferentes do que você quer, né? Se manifestando na sua vida. Então, tipo, o que você quer pode estar exatamente na sua frente, só que com um molde um pouquinho diferente, mas quando você olhar melhor, você vai entender, entendeu? Você vai perceber. Então, eu sinto que o conselho da espiritualidade aqui é em relação a isso, tá? Encaixa e veja se encaixa na sua situação, como você pode estar contribuindo, né? E, enfim, eu sinto que é isso. Se não ressoou com você, dá uma olhadinha na outra opção, mas se ressoou, se você gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número 2. Vocês escolheram essa cartinha aqui, né? Que se você está se sentindo, provavelmente você está se sentindo culpada em relação a alguma coisa, tá? Você fez, não fez, falou, não falou, enfim. Vamos lá, ver qual é o recado da espiritualidade para vocês, então, que estão se sentindo culpados, tá? Culpa é um dos piores sentimentos, né, gente, que tem. É um sentimento bem ruim. Vamos ver o que a espiritualidade tem para falar para vocês. Ok. Sacerdotisa, 4 de copas, 7 de espadas, rei de espadas, imperador, pajem de copas, ás de copas, 9 de espadas, 3 de ouros e justiça. Tá. E aqui a gente tem, ó, o diabo, 5 de ouros. Tá. Ó, gente, o que eu tô vendo aqui? Vamos lá. O que a espiritualidade tem para falar para você sobre isso, né? Você tá se sentindo culpado. Eu sinto, gente, aqui que, primeiro de tudo, essa sacerdotisa tá falando assim, é quase como se falasse que você não tinha como saber, tá? Você não, é como se era algo que estava oculto de alguma forma, tá? Era algo que estava oculto, que é como se, como é que eu explico essa sensação aqui? É como se você não tinha como ver uma coisa que estava escondida. Isso é fato, tá? Então eu sinto que essa sacerdotisa está falando sobre isso aqui. Você não tinha como saber algo que estava escondido, ou que não tinha sido revelado, ou que não tinha sido contado. Tem alguma coisa na história que você não sabia e que fala você não tinha como saber, no final das contas, tá? Eu sinto que tem aqui uma certa alguém nessa história, tá? Podia não ter um interesse em alguma coisa, podia não estar prestando atenção, podia não ter ali, podia estar meio como se fosse desatento ou desatenta sobre alguma coisa nessa situação. Não sei se era você ou não, tá? Mas pode ser. Só que eu sinto que eles falam aqui que ainda assim, né, tudo bem você reconhecer a sua parcela de culpa numa situação, de repente, de você talvez não estar interessado, não estar prestando atenção, não estar ali, não sei,
tá desanimado, ou tá preocupado com outras coisas e não tá percebendo o que está acontecendo à sua volta, ou que uma oportunidade está passando. Tem alguma coisa sobre isso aqui, tá? Mas você não tinha como saber. Então eu sinto que é como se estivesse falando que você podia estar passando por outras situações, por outras coisas, ou podia estar acontecendo alguma coisa com você que fez com que você não percebesse algo. é, Sobre o que eu falei, você não teve culpa, tá? É como se você, no momento, não teve culpa, não tinha como você saber. Então é como se você não tivesse num momento bom também que favorecesse, né, a percepção do que estava acontecendo ou do que, não sei, é algo nesse sentido, tá? Adaptem a situação de vocês. E assim que eles estão falando, né, como se você fosse muito rígido, tivesse sendo muito rígido consigo mesmo, sabe? Ó, a justiça e o imperador é uma rigidez, né? Como se você estivesse exagerando, pesando a mão, sabe? Contra si mesmo, como se você exigisse demais de você mesmo, um comportamento exemplar, um comportamento extremamente correto, não admitisse erros de si mesmo, você não admite, você não se permite errar, você não se permite. É, é como se você se visse como exemplo, né, que você tem que dar para as pessoas. E você se culpa muito quando você erra, né? Você tem uma dificuldade muito grande de aceitar que você também erra. E eu sinto que é até um ponto assim que não é saudável para você, que não faz bem para você, tá? E eu sinto que você pode perder noites, passar muito tempo pensando sobre tudo isso, sabe? Sofrendo, angustiado com essa sensação, com esse sentimento. Eu sinto que você pode ter uma insegurança de alguma forma, né? Você pode se julgar muito. Eu sinto que parte desse julgamento, dessa exigência consigo mesma, vem a partir de uma insegurança que você tem, uma falta de confiança em você mesmo, ou você mesma, tá? Uma ansiedade, tem um sentimento de angústia, tem um sentimento de raiva contra si mesmo, né? Você pode se sentir frustrado ou com raiva de si mesmo, tá? Até aqui. Então, eu sinto que a espiritualidade está falando para você aqui, tá? Ok, reconheça no que você pode ter errado, trabalhe nesses pontos, mas seja justo ou justo com você mesmo, tá? Seja justo, procure ali pesar, dar a César o que é de César. Eu digo assim, eu acho que é essa, né, a expressão, mas eu digo assim, entender, ok, eu errei, mas eu também acertei, eu errei, mas eu também fiz, sabe? Eu tenho meus erros, mas eu tenho meus acertos. Eu sinto que é como se você tivesse que balancear aí o que tem de bom também, porque eu sinto que você pode ser muito crítico de si e só enxergar o quando você erra, sabe? Eu sinto que eles estão falando para aqui, é para você se tratar assim, ó, se perdoar, sabe? Para você, eu sinto que é como se fosse para você oferecer a si mesma, né? Mais carinho, mais amor, mais cuidado, mais perdão, mais compreensão, mais entendimento. Eu sinto que você é uma pessoa que tem uma abundância, né? Muita coisa para oferecer, sabe? E você deve ser uma pessoa bem amorosa com outras pessoas, mas com você mesmo não tanto, né? Eu sinto que você tem que pegar esse copo e, ao invés de oferecer para os outros, tomar um pouquinho para você. E eu sinto que aqui é importante você se perguntar como que. O que que eu falaria? Se fosse um amigo ou uma amiga minha que cometeu esse erro, o que que eu falaria para essa pessoa? Como eu trataria essa pessoa? Qual conselho eu daria para essa pessoa? Se fizessem isso comigo, eu perdoaria? O que que eu diria e tal, tá? E você se ouvir e ver se você se daria esse mesmo tratamento que você está se dando aqui. Você vai se surpreender com a resposta. A maioria das vezes a gente tende a tratar os outros melhor do que a gente trata a nós mesmos, né?
Então eu sinto que é isso, você tem que ser, você está sendo muito rígido com você mesmo, não tinha como você saber, você tem que se perdoar, você tem que dar um pouco desse amor que você oferece para os outros, dessa compreensão para si mesmo, parar de se criticar tanto, de ser tão inflexível, de ser tão rígido consigo mesmo. Se você é rígido com as outras pessoas também, isso também é outra coisa para você trabalhar, para você se questionar, porque as pessoas erram, você erra. Entende? Então eu sinto que tem algo para você trabalhar aí essa questão da rigidez, né, do julgamento dos outros, de si mesmo, dos do peso, sabe, que você dá, será que realmente esse peso é justo, né, comigo, com outras pessoas? Será que eu estou sendo injusto comigo mesmo, tá? Então são questões que você tem que se fazer, se perguntar, e eu acho que muito essa questão da autocrítica, né, de você ser muito rígido consigo, normalmente pessoas que são muito rígidas consigo mesmas, com os outros elas são mais brandas, né? Então se pergunte, eu acho importante, será que eu trataria outra pessoa como eu estou me tratando? Tá? Se pergunte isso, acho importante, tá? Então eu sinto que aqui, ó, você pode estar se castigando, né, gente? Você pode estar ali se martirizando, mas não no sentido de, vou me fazer de vítima, não. No sentido de realmente se impor uma certa penitência, de se colocar de castigo, entre aspas, sabe? De se sentir ali, sentir que você merece sofrer, sentir que você merece ficar aqui na chuva, no frio, por esse erro, sabe? Por esse momento. E eu sinto que não é isso, não, tá? Se perdoe. Eu sinto que você está sendo muito rígido consigo mesmo, tá? Tá na hora de você olhar para frente, tá? De você focar em outras coisas. Eu sinto que o importante é que se realmente, né, você considerar eu errei, você trabalha, você aceita o seu erro, trabalha, melhorar para não cometer de novo. Não adianta você ficar olhando para o passado, se martirizando aqui, ou então se deixando na chuva, isso não vai ajudar, né? Não vai corrigir, não vai ajudar. O que você pode fazer é corrigir o que você acha que você errou e não cometer mais aquele erro de novo, tá? Mas a culpa é um sentimento que você tem que. Ok, ele serve para o quê? Para você reconhecer que você errou. Reconheci que eu errei, ajeitei o meu erro, se puder, mas se eu não posso ajeitar, o que eu posso fazer é não cometer de novo e pronto. A partir do momento que você toma essa consciência, você deixa ela passar, você deixa ela ir, porque ela só serve para isso, para você reconhecer que errou, tá? Mas ficar agarrada a ela não ajuda em nada, tá bom? E é isso, gente, que eu vejo para vocês desse grupo número 2. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Se não ressoou, dá uma olhadinha na outra opção, mas se ressoou, se você gostou, não esquece, se ajudou vocês de alguma forma, né? Não esquece de deixar um like, se inscrever no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!